Eu vou falar hoje sobre duas cidades para tecer considerações sobre os responsáveis, não só pela sua criação como município, como também pelo engrandecimento como cidade. Queria falar do fundador de Heriotaba, que a cidade está completando 90 anos da sua criação, e também aproveito para falar de Sobral, que nós estamos em setembro, o mês de setembro, onde também falo de Dom José Tupinambá da Frota, que nasceu no dia 10 de setembro e morreu no dia 25 de setembro de 1959. Dois homens que trabalharam pelo bem comum, pelo bem coletivo das duas cidades, que têm uma certa ligação, inclusive familiar. Portanto, setembro é o mês marcante para as duas cidades da Zona Norte, com que tenho fortes laços de afetividade, Heriotaba e Sobral. Agora mesmo, Sobral promove o Setembro Dom José, que quando reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, durante 16 anos, tive a oportunidade, juntamente com outros professores, de organizar neste mês atividades que lembrassem o quanto Dom José fez por Sobral e o quanto ainda ele está presente em todo o recanto da cidade de Sobralense. Dom José, como disse, nasceu e morreu no mês de setembro. E Dom José é considerado o segundo fundador de Sobral. Ele, desde cedo, aos 17 anos, foi estudar em Roma, na Universidade Gregoriana, e fez filosofia e teologia, laureando-se com a nota de louvor, maxime cum laude, tal a sua performance nos estudos quando estudante em Roma. E em 1906, ele terminou seus estudos, voltou para o Brasil e voltou para a sua terra, onde ele foi nomeado, em primeiro lugar, pároco, e logo depois, em 1916, o primeiro bispo de Sobral, quando foi criada a diocese por Bento XV, em 1915. Ele passou à frente da diocese 41 anos e 8 anos, portanto, de pároco, fazendo 50 anos de ação, onde ele imaginava construir um projeto, fazer um projeto civilizatório. Ele, quando chegou em Roma, no começo do século passado, ele ficou de tal maneira encantado com a cidade, encantado com a ação do Vaticano, em contato com a centralidade e com a catolicidade da cidade, e que ficou realmente de tal maneira impressionado que quis, ao retornar à sua terra, que ele tanto amava, também fazer algo que pudesse engrandecê-la. Ao ser criada a diocese, que ia de Crateús até Sobral, de Camusim a Sobral, de Acaraú a Sobral, de Tapipoca até Sobral, ele imaginava também fazer de Sobral uma nova Roma, fazer uma unidade, uma centralidade, e buscá-la, engrandecê-la, para fazer uma cidade cosmopolita. Ele lutou... Excelência, permite uma parte, professor Teodoro. Professor Teodoro Ferreira Aragão, manda poder. E ele lutou de tal maneira que, não só ao evangelizar, no seu munus principal de evangelizador, mas trabalhou também na área da educação, na área da saúde, na área social, chegando até mesmo a fazer um banco para servir a sua diocese, não só Sobral, como ele tinha a ideia de toda a sua diocese.
na sua globalidade, ou seja, fazer com que todas as cidades voltassem para Sobral como sendo a capital da Zona Norte. Ele fez de tal maneira que hoje, 54 anos depois da sua morte, nós temos ainda a presença da Santa Casa de Misericórdia, do Colégio Santana, do Colégio Sobralense, do Correio da Semana, da Rádio Tupinambá, então da Rádio da Diocese, bem como do Abrigo para Velhos, e deixou também a formação dos seus padres. Chegou a formar 98 padres e hoje ainda, com a presença de pelo menos quase 15 padres, que continuam a mesma missão essa seguida por todos os bispos que o sucederam, notadamente o atual bispo Dom Odeli, para o momento em que lhe envio as minhas referências neste momento, e a todo o clero sobralense. Tal o seu empenho em fazer de Sobral uma nova Roma, ele quis engrandecer a sua cidade. E o seu projeto era um projeto coletivo, envolvendo todos os políticos que, de certa forma, mantiveram com ele uma relação sempre, não só olhando seus aspectos propriamente religiosos, mas, sobretudo, seus aspectos políticos sociais. Ele, portanto, esteve sempre presente na vida. Foi bispo o tempo todo, em todos os momentos, e não somente no altar. E nós estamos, portanto, comemorando amanhã, dia 25, quando se comemora a data da sua morte, em 1959. Estava presente naquela época, porque estudava no Seminário São José. Tenho a satisfação de passar a palavra ao nobre deputado. E falar de Dom José é falar de uma Sobral de progresso, de religiosidade. Não tive o prazer de conhecer Dom José como o senhor teve. Dom José foi um grande benfeitor da nossa terra, da Zona Norte especialmente, da Relutaba, de Sobral. E eu recordo as grandes obras de Dom José que se perpetuaram. A Santa Casa de Sobral, onde ele faleceu na própria Santa Casa que ele montou, ao lado do ex-governador de 1916 a 1920, João Tomé. E tem uma frase famosa, professor Teodoro, o senhor sabe mais que eu, pesquisou mais que eu, viveu essa realidade, que quando a Santa Casa foi inaugurada, o senador João Tomé, que tinha sido governador do Ceará, de 1916 a 1920, diz a seguinte coisa: abrem-se as portas para a misericórdia. Então Dom José comandou Sobral de uma maneira tão inteligente e com tanta religiosidade, que a delegacia de polícia passava meses sem um preso. Porque existia ordem, existia disciplina, existia religião, a polícia pouco era acionada, pequenas ocorrências. Durante o período, Dom José, durante o período que ele comandou Sobral, 20 anos, de forma direta, Sobral viveu uma época de muita tranquilidade. Turbulência só na política, com Chico Monte, Deolino Barreto, etc. e tal. Mas a vida comum do povo, professor Teodoro, não era marcada por essa violência que a gente vê hoje. O povo era sossegado e tranquilo e religioso. Parabéns por se lembrar do nosso grande benfeitor, Dom José Tupinambá da Frota. Muito obrigado, professor. Teodoro, tenho a satisfação de passar a palavra ao nobre deputado João Jaime. Professor Teodoro, deputado, Vossa Excelência traz um dos assuntos, assim, uma das personalidades mais marcantes da história do Ceará. Dom José Tupinambá da Frota, um homem à frente do seu tempo, que teve um papel de fundamental importância no desenvolvimento da região norte. E eu falo aqui da minha região, do Vale do Acaraú, em especial do Acaraú, onde ali foi feita uma infraestrutura de construção de igrejas, de salão paroquial, de casa, de uma residência episcopal, já prevendo se instalar ali uma unidade de arcebispado, enfim, todos os municípios, Bela Cruz, tiveram, mesmo quando eram distritos, tiveram por parte dele uma atenção especial.
tanto na questão das construções físicas, como Vossa Excelência falou, dotar Sobral de Santa Casa, de colégio, do Acaraú, o Colégio Virgem Poderosa, toda essa infraestrutura de educação e de evangelização, e que dotou a Zona Norte nessa época de grande desenvolvimento, e que, infelizmente, com a sua morte, não teve quem desse sequência à sua obra, mas ele ficou aí, seu nome, como Vossa Excelência disse, mais de 50 anos depois da sua morte, ainda deixa suas marcas, e ainda a população de Sobral e da Zona Norte usufrui daquilo que esse grande cearense, grande nordestino, grande sobralense deixou. É um legado inestimável. O Museu de Sobral, que é o maior museu de arte sacra do Brasil, e outras obras mais que ele deixou, que hoje são tão importantes, não só para a Zona Norte, mas para o Estado do Ceará. Parabéns, professor, por trazer hoje aqui Dom José para a pauta da nossa casa, que eu tenho uma admiração muito especial. Quando ele morreu, eu nasci logo depois, mas sou um estudioso da sua história e um admirador pelo homem que fez tanto pelo Estado do Ceará, pela Zona Norte, pelo meu Acaraú. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer, inclusive, Dom José, uma das preocupações suas era a formação. Como eu falei, ele formou 98 padres, e muitos que deixaram o seminário, e também formou a base para a educação de Sobral. Essa educação, nós vemos que nos últimos 20 anos, notadamente quando o prefeito, o Cid, assumiu a prefeitura por 2 mandatos e deu sequência àquele projeto civilizatório de Dom José, e realmente transformou Sobral na capital da educação, de tal maneira a educação foi, no setor educacional, o setor de saúde foram investidos pela administração do Cid subsequentes, que transformou Sobral hoje na cidade mais importante do que diz respeito à educação do Nordeste. E queria, senhor presidente, também pedir para que o meu pronunciamento seja ele todo registrado, porque iria falar, e vou apenas dizer rapidamente, que, como Dom José, o nosso fundador de Heriotaba, Coronel José Teodoro Soares, também tem o mês de setembro marcado sua chegada e ainda a partida desse mundo. Além do mais, é no dia 25 de setembro que se comemora a emancipação política de Heriotaba, que neste ano completa 90 anos de idade. E, portanto, 90 anos da cidade de Heriotaba, é uma cidade que teve com Sobral uma relação muito importante, dado o fato da própria concepção que Dom José tinha da cidade, de fazer de Sobral essa Nova Roma, relacionando-se com o município. E lembro muito bem que na pesquisa por mim realizada, que o nosso fundador de Heriotaba, quando foi responsável pelo estudo da construção do açude de Araras, bem como conseguiu angariar fundos para que o Dom José pudesse construir a Santa Casa de Misericórdia. Portanto, essa relação das cidades do entorno de Sobral, que tinha essa relação, portanto, e continua presente dentro desse esquema de fazer de Sobral a capital da Zona Norte. Muito obrigado, e eu peço que o meu pronunciamento seja todo ele registrado, que não teve condições de terminá-lo.